é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Saúde dos irmãos, capaz do Senhor, amém, igreja? Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Amém, igreja? E diz assim a palavra de Deus. Uma certa mulher que havia 12 anos e tinha o fluxo de sangue, e que havia padecido por com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada ali aproveitando isso, antes indo ao pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo havia saído, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos, não vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso havia feito. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém, igreja? Glória a Deus. Assim, os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Estamos diante de um texto bastante conhecido que fala a respeito de uma mulher que durante 12 anos se encontrava com fluxo de sangue. E a Bíblia vai dizer que ela já havia passado pela mão de vários médicos e a sua situação só piorava. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela veio por detrás, diante da multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia que se somente tocasse nas suas vestes, ela ficaria curada. Segundo historiadores de igreja, diz que as vestes do Senhor, que Jesus se encontrava, seria de um israelita. E que essas vestes, ela continha algumas franjas, algumas bordas azuis, e que que nas franjas simbolizava os mandamentos do Senhor. E foi justamente aonde esta mulher tocou nas vestes do Senhor. E foi aonde ela recebeu a sua cura. E segundo historiadores, vai dizer que as vestes que Jesus se encontrava seria de um sacerdote. Que esse sacerdote ele era obediente e que temia o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente obedece o Senhor e teme o Senhor e faz a vontade do Senhor, a presença do Senhor sempre vai estar na nossa vida. E aonde há a presença do Senhor, alguma coisa há de acontecer. E a Bíblia fala que há várias passagens que Jesus toca e que ele também é tocado. Mas não importa que você toque o que Jesus te toca, o que importa é a presença de Deus na tua vida. Porque enquanto a presença de Deus está na sua vida, nada há de te acontecer. Porque o Senhor ele há de te guardar. A Bíblia vai nos dizer que Pedro ali ele retrucava. Porque Pedro ele não entendia o que estava acontecendo naquele momento. É que, na verdade, o toque dessa mulher que se encontrava com o fluxo de sangue foi um toque diferente. Foi um toque especial. Nessa noite, você que entrou por essa porta, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está passando, mas
Abre teu coração nessa noite e deixa Deus tocar em ti diferente. Deixa Deus tocar de uma maneira especial. Louvado e engrandecido, Senhor, não sei porque sabemos que a nossa entrada aqui não está sendo em vão. Mas que nós possamos sair daqui de uma maneira diferente. Deus, Ele quer tocar diferente em você. Deus, Ele quer tocar especial em você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que já fazia 12 anos que essa mulher se encontrava com fluxo de sangue. Talvez se fosse eu e você, já talvez perderia a fé. Talvez se fosse eu e você, poderia ter pedido até a morte. Senhor, me leva, que eu já não aguento mais de sofrer, de tanto sofrimento. Mas a Bíblia vai dizer que é onde a vida há esperança. Ainda há esperança, igreja. Eu não sei se há alguém enfermo na tua casa, eu não sei se alguém está passando por algum problema difícil, mas somente creia no Senhor, porque ainda há esperança. Enquanto a vida há esperança. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Talvez o médico já deu o diagnóstico que não vai, louvado que você não vai viver mais de hoje para amanhã, mas enquanto Deus não falar nada, creia que Deus, Ele vai te colocar de pé. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O homem, ele sempre fala que não vai, que não há esperança. O homem sempre fala que não vai dar mais. Mas enquanto Deus não falou no seu coração, então somente tem esperança. Foram 12 anos que essa mulher se encontrava com fluxo de sangue. Aonde? Aí eu pergunto, para mim e para você, aonde foi que ela arrumou tanta força para romper duas multidões? Porque foi duas multidões que ela enfrentou. Foi a primeira multidão que ela enfrentou, foi as vizinhanças. E quer saber? As vizinhanças, de maneira alguma, poderia saber que ela ia tocar em Jesus quando Jesus passasse diante da segunda multidão. Porque talvez se eles soubessem que ela ia tocar nas vestes do Senhor, talvez aquela vizinhança iria impedir ela de qualquer forma. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que toda mulher que tinha um fluxo de sangue, louvada e engrandecida, era considerada uma doença imunda, que não podia tocar, onde tocasse qualquer objeto, ali ficava contagioso. Então não era só uma multidão, eram duas multidões. Talvez seja essa multidão que está tentando te impedir de você receber a sua bênção, de você receber a sua vitória. Mas creia somente no Senhor, que essa multidão que te impede, que tanto te impede, ela está sendo jogada por terra nessa noite, igreja. Talvez seja o seu vizinho da direita, da frente, dos fundos, que vem tentando te impedir, que vem tentando te parar. Mas Deus nessa noite manda dizer para você, não para não, continue andando. Ainda que Deus manda você andar 1 milha, ande 2 milhas, porque a vitória ela vai chegar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ela, em ouvir que Jesus estava para passar por ali diante de uma grande multidão, ela manteve a sua fé, com toda a sua fé, com toda a sua vontade de ser curada. Ela ouviu que Jesus era um homem que ainda, e quem tocasse nele ficaria curado, ficaria sã. Então ela colocou um propósito no coração. Ela colocou uma convicção, então é hoje. É hoje que eu vou receber a minha vitória. É hoje que eu vou receber a minha bênção. É hoje que eu vou receber a minha cura. É hoje que eu vou entrar naquele lugar e não vou sair da mesma maneira que eu entrei, eu vou sair diferente. Somente creia que hoje, nessa noite, você vai sair daqui diferente. Talvez você entrou por essa porta não tenha sentido a presença de Deus. Mas Deus está aqui, igreja. Mas Deus está aqui nesse lugar. Deus viu quando você entrou por essas portas. Deus viu quando você entrou por essas portas. Deus viu quando você dobrou o teu joelho e entregou os teus problemas na mão dele. Deus ouviu a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração nessa noite, igreja. Assim como ele ouviu a fé daquela mulher, reconheceu a fé, a necessidade daquela mulher, hoje não é diferente comigo e com você. E Pedro não estava entendendo que o toque que aquela mulher que estava com um fluxo de sangue
Foi um toque diferente que ela deu. Foi um toque especial. Deixa Deus tocar em você, diferente. Deixa Deus tocar em você nessa noite. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Fala assim para Deus: Senhor, não deixa que eu venha tocar no Seu não, que talvez não vou aguentar a Sua presença, mas o Senhor toca em mim, Senhor. Toca em mim, Senhor, para poder jogar, Senhor. Tudo aquilo que está me atrapalhando por terra, para jogar as barreiras, para acalmar a tempestade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa multidão que te impede, talvez seja o seu vizinho, a sua vizinha, talvez seja uma pessoa mais próxima. Está por causa de quê, igreja? Porque o nosso inimigo não está longe, não, ele está perto. Quando você pensa que ele está lá na esquina, ele está sentado do teu lado. Muitas das vezes é aquele que te abraça, muitas das vezes é aquele que te beija. Muitas das vezes é aquele que diz que está contigo pelo que deve e é. Mas na hora do vento, mas na hora da provação, é o primeiro que vira as costas, é o primeiro que te larga, é o primeiro que diz que não te conhecem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deixa o Senhor te tocar. Eu não sei quanto tempo você está passando por este problema, mas esta mulher já havia 12 anos que ela padecia de um fluxo de sangue. Essa doença era uma doença incurável, que não podia tocar em ninguém, que não podia tocar em objeto nenhum. E quer saber? Ela era diante da sociedade, ó. Não podia ficar perto de ninguém, longe de ninguém. Talvez se aquela vizinhança soubesse que ela ia tocar em Jesus, não teria deixado tocar, porque eles sabiam que a doença que ela estava era uma doença contagiosa. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Mas para Deus não tem doença certa. Pode ser AIDS, pode ser câncer, pode ser o que for. Se Deus tiver de curar, Ele vai curar. Para Deus não importa qual é a doença que seja. Porque na verdade Deus, Ele trabalha diante da nossa fé. Nós temos que ter uma convicção que nós vamos receber a bênção, que nós vamos ser curados no nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Pedro recutava e dizia para o Senhor: Mestre, não vê que a multidão te aperta? E tu pergunta quem me tocou? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Talvez para ele não interessava nada para ele, mas para Deus, mas para o Senhor se interessava sim, porque ele sentiu que dele saiu virtude, que dele saiu poder. Olha, eu senti que alguém me tocou, então eu vou curar essa pessoa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, igreja, são as pessoas que às vezes chegam para mim e para você e tentam entristecer com certas palavras. Ah, não faz não, porque não vai adiantar. Olha, não vai não, porque não vai acontecer. Fica aqui, não vai lá não, que você não vai receber. Então não dê ouvido às pessoas que falam palavras que vão te trazer derrota, não. Ouve a voz de Deus. Porque esta mulher, quando ela ouviu que Jesus estava para passar diante de uma grande multidão, e quando ela soube que Jesus, ele curava, ele salvava, ele libertava, ela disse: é hoje que eu vou receber essa cura, é hoje que eu vou ser curada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Talvez você saiu da tua casa com um propósito, deixou teu esposo, deixou tua filha com algum problema. Louvado e engrandecido o Senhor. Então manda dizer para você: é hoje que ele vai resolver o teu problema, é hoje que o teu problema vai ser resolvido. Não importa a multidão que vai falar, não importa a multidão que vai tentar me impedir. Aleluia, Deus. E um livro de Números, havia uma orientação que deveria ser seguido por todo aquele que desejasse ser santo e agradável a Deus. É que as vestes, ela continha nas bordas um cordão azul e as franjas nas bordas e um cordão azul e as franjas, ela representava o mandamento de Deus. Então, havia uma orientação que às vezes, para a gente estar com Deus, a gente tem que obedecer o Senhor, tem que obedecer os mandamentos de Deus. Porque aonde ela tocou foi justamente
Foi nas franjas das bordas que se encontrava nas roupas do Senhor. É onde simbolizava os mandamentos de Deus. E ela já havia passado pelas mãos de vários médicos. E a tua situação somente tinha mão para pior. Talvez ela gastou o teu todo do que tinha, já não tinha mais nada para gastar. Só o que restava para ela seria a fé, seria a esperança de ser curada daquele mal. Louvado e engrandecido o seu nome, Senhor. Às vezes o que está faltando em mim e em você é isso aí, é a fé, é a esperança, para que algo venha acontecendo na nossa vida. É ver o sobrenatural acontecendo na nossa vida. Quer ver o sobrenatural acontecendo na sua vida? Aumente a sua fé, creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus nada é impossível. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Jesus, conhecendo que a virtude havia saído, e voltou-se para a multidão e disse: quem lhe tocou nas minhas vestes? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Pedro diz: Senhor, não vê que a multidão te aperta? Aí vem um impedimento na nossa vida. Que às vezes você quer fazer algo para Deus, sempre tem pessoas que tentam colocar a barreira. Que às vezes você quer fazer algo para a pessoa, e às vezes sempre vem algo para tentar nos atrapalhar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, ele falou para Pedro, falou: não, Pedro, eu senti que de mim saiu virtude. Senti que alguém me tocou. Eu quero saber quem foi que me tocou. E aquela mulher ouvindo, até que ela foi à direção do Senhor e disse: Senhor, foi eu que te toquei, Senhor. Aí o Senhor disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Louvado e engrandecido. O Senhor, ele quer ouvir. O Senhor, ele quer ouvir as suas orações. O Senhor, ele quer ouvir a minha oração. O Senhor quer ouvir você entregar os teus problemas na mão dele. Louvado e engrandecido, não conta teu problema para o homem não, que o homem não tem nada para te oferecer não. Não conta o teu segredo para ninguém não, porque o homem não tem nada para te oferecer. A Bíblia diz que José, ele tinha sonhos e contava os seus sonhos para os irmãos. Louvado e engrandecido, sabe o que aconteceu? Os irmãos ficaram com ódio de José por causa dos seus sonhos. Tem coisas que é para você manter em segredo e contar só para o Senhor. Sabe por causa de quê? Porque cria inveja nos demais. E cria inveja nas demais pessoas. Tem algo que você às vezes vai receber da parte de Deus. E às vezes a gente fica contando antes de acontecer. E tudo tem o seu momento certo. Se você ainda não recebeu algo da parte de Deus, porque ainda não foi o momento de Deus na tua vida. Se você ainda não recebeu algo da parte de Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor, é porque ainda não é o momento, é porque ainda não é a hora, porque tudo há um tempo determinado diante do Senhor. Há tempo de ajuntar pedra, há tempo de espalhar pedra. Louvado e engrandecido seja o Senhor, há um tempo do Senhor. Mas vai chegar o tempo de Deus na minha vida, mas vai chegar o tempo de Deus também na sua vida também. Uma hora vai chegar. Mas basta eu crer. Mas basta você também crer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Talvez deve ter passado pelo pensamento desta mulher: eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que não tem mais cura. Eu acho que eu não vou conseguir vencer esse obstáculo. Eu não vou conseguir romper essa multidão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ela rompeu, não foi uma multidão, foi duas multidões. Aonde ela criou tanta força, foi Deus que deu essa força para ela. E a mesma força que Deus deu para ela, ela quer dar para você nessa noite. Talvez você está desanimada, está desacreditada, que Deus pode fazer algo melhor na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas Deus manda dizer para você: não desacredite. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, porque eu estou aqui para te dar essa força. São tantos obstáculos que acontecem na nossa vida, que tem hora que dá vontade de parar.
Tem hora que dá vontade de desistir. Tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto, porque a gente não consegue ver nada acontecer. Louvado e agradecido seja o Senhor. Mas Deus, nessa noite, Ele manda dizer para você: a força que eu dei para aquela mulher, eu vou dar para você nesta noite. Hoje você não vai sair daqui sem força. Hoje você vai sair daqui com força. Hoje você não vai sair daqui sem fé. Hoje você vai sair aqui com fé. Hoje você não vai sair daqui sem esperança. Hoje você vai sair daqui com esperança. Porque eu vou derramar a esperança e a fé sobre a tua vida. Aleluia, Deus. Ouve primeiro Deus falar com você. Uma certa feita fui no médico e bati uma ressonância da minha coluna. E o médico disse que eu estava com 5 hernias de disco, mas que eu não precisaria de operar, que eu teria que ficar fazendo RPG e fisioterapia durante 6 meses. Só que eu já faço mais de uns 3 anos, 4 anos, porque não tem cura. Aí eu falei assim, não posso parar, né? Porque o meu serviço é serviço brutal, entendeu? Então Deus botou os médicos também na terra, né? Então a gente também não podemos duvidar, porque a coluna quando trava, sai de baixo. Quem já travou a coluna sabe como é que é a dor que é. E não é fácil. Então, ao mesmo tempo que nós acreditamos no Senhor, devemos também acreditar na medicina que Deus colocou ali, né? Aí ele disse para mim fazer fisioterapia, RPG, que não precisaria eu operar, e eu fui fazendo. Só que o prefeito mudou o nosso plano para um outro plano de saúde. E eu tive que fazer a ressonância de novo, porque eu tenho que renovar todo ano, eu tenho que renovar o meu laudo médico do serviço, que eu tenho que fazer a ressonância para poder renovar o meu laudo. E quando eu fui no outro médico para poder renovar o laudo, aí o médico passou para mim uma ressonância, e quando eu fui apresentar a ressonância para ele, ele disse para mim que eu tinha que operar com urgência. Eu falei, não, senhor, não aceito não, senhor. Porque eu nunca ouvi ninguém operar a coluna que disse que ficou bom. Começa por aí. Começa por aí. Falei, Senhor, não aceito não. Eu nunca ouvi dizer que pessoas operaram a coluna e que ficou bom. Aí eu peguei, eu não fiz nada, não marquei cirurgia, não marquei nada. Eu saí dele e fui para outro. Aí quando eu cheguei no outro, aí passou a fisioterapia para mim. Não. Eu estava com os papéis da fisioterapia da RPG e fui lá onde faz o RPG, a fisioterapia, e a médica lá que me atendeu falou comigo, senhor Roberto, você tem o que para fazer? Eu falei, eu tenho uma fisioterapia e tenho um RPG. E o médico falou que eu estou com 5 hernias de disco, que eu tenho que operar com urgência. Aí ela falou para mim assim, senhor Roberto, não opera não, senhor Roberto. Não opera não, vai fazendo um RPG, vai fazendo fisioterapia, mas não opera não. Eu falei, claro que não vou operar, eu quero ficar de pé. Eu falei, aonde operar? Eu falei, não vou operar não. Então, às vezes, a gente tem que troca de médico, porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Mas Deus, enquanto Deus não fala nada, então não tem como você acreditar, né? Porque vai você operar e fica pior, porque quando mexe, o ser humano é assim, que quando mexe, a tendência é piorar, não fica a mesma coisa. Aí eu falei assim, então não vou operar não. E eu estou até hoje de pé, graças a Deus eu não sinto dor, trabalho normal, sabe? É tudo pela misericórdia do Senhor. Porque a gente tem que crer, a gente tem que ter fé, igreja, que Deus ele pode todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, se o médico falou alguma coisa para você, tenta com o outro, que talvez o outro não vai falar a mesma coisa. E vai para o joelho, vai orando, vai dobrando as suas orações, porque Deus vai ser contigo. Louvado e engrandecido, assim como foi com essa mulher do fluxo de sangue. Ela passou pela mão de vários médicos, a tua situação só se agravava, indo de mal a pior. Louvado e engrandecido o Senhor. Mas quando ela soube que Jesus ia passar ali, diante de uma grande multidão, ela falou assim, é hoje que eu vou passar, é hoje que eu vou tocar naquelas vestes, é hoje que eu vou tocar nele, é hoje que eu vou ficar curada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ela foi e rompeu diante daquela multidão e conseguiu tocar nas vestes do Senhor. É isso, igreja. Talvez muita gente tenta nos impedir de romper,
para tocar no Senhor. Mas não perca a fé. Tenha fé e tenha esperança. Deixa Deus tocar nos teus problemas. Deixa Deus agir. Louvado, não deixa o homem agir não, mas deixa Deus agir na tua vida, como aquela mulher, faça como aquela mulher. Olha, hoje Jesus vai passar por aqui, eu vou tocar naquelas vestes, e faça como a mulher, como aquela mulher do fluxo de sangue, por experiência própria. Hoje você entrou aqui, hoje eu vou entrar na casa do Senhor e eu vou ser curado. Hoje eu vou entrar na casa do Senhor, eu tenho certeza que eu vou sair de lá diferente, não vou sair de lá da mesma maneira que eu entrei. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque o que o adversário quer é que você saia daqui de cabeça baixa. Deus manda dizer para você nessa noite, levanta a tua cabeça. Levanta a sua cabeça e olha para o alto consumidor, que é o Senhor. Levanta a tua cabeça e olha para o Senhor, porque Ele pode todas as coisas na tua vida. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Não sai daqui da cabeça baixa, não. Sai com a sua cabeça erguida, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A tua vinda aqui não foi em vão, não. A minha vida também aqui não foi em vão, não, igreja. Deus não tirou a gente do nosso lar para vir aqui à toa, não. Porque algo ia acontecer, algo Ele ia falar comigo e com você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Talvez houve um grande impedimento, talvez houve uma grande multidão, talvez houve uma grande barreira, um grande vento, para que você venha chegar até na casa do Senhor. Agora você vai chegar na casa do Senhor, né? Louvar o Senhor e depois sair daqui de cabeça baixa. Não, saia daqui glorificando o nome de Deus. Sai daqui glorificando o nome de Deus, porque a hora certa, o momento certo, Deus Ele vai exaltar na tua vida. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Para Deus não tem multidão, para Deus não tem barreira, para Deus não tem tempestade, não tem vento certo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que às vezes precisamos ser como uma palmeira. O vento sopra para um lado, o vento sopra para o outro e nós ficamos de pé ali, ó. Passa o que for, mas passa com Jesus. Se você aguentou até agora, porque você vai aguentar mais. Se você aguentou até agora, você pode aguentar muito mais. Sabe por causa de que você não está sozinho nessa situação, não. Você não está sozinho nesse barco, não. Louvado e engrandecido, porque nesse barco Jesus está aí, ó. Ele não vai deixar o teu barco afundar. A Bíblia diz que Jesus estava ali com seus discípulos dentro daquele barco e houve uma tempestade, houve uma grande bonança ali naquele lugar e aquele barco estava pronto para afundar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E até que aqueles discípulos, eles começaram a clamar ao Senhor, Senhor, salva, porque nós vamos afundar. Jesus diz, por que teme? E por que temer, homem de pequena fé? Não tenha pequena fé, mas tenha muita fé. O teu barco ele não vai afundar. Deus ele não vai deixar o teu barco afundar. Se Ele não deixou daqueles discípulos, então o nosso também Ele não vai deixar, igreja. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Muitas das vezes a gente pensamos que Deus não está no nosso negócio, mas Deus está na nossa situação, igreja. Sabe o que acontece? Muitas das vezes, quem faz nos romper a nossa vitória somos nós mesmos. Porque abrimos a boca, porque murmuramos, porque falamos demais, falamos coisas para quem não deve, falamos coisas para pessoas que não vai resolver o nosso problema. Porque sabemos que só quem vai resolver o nosso problema vai ser o Senhor. Às vezes nós mesmos colocamos a barreira na nossa frente. Às vezes nós mesmos colocamos a multidão diante da nossa frente. Louvado e engrandecido o Senhor. E muitas das vezes isso nos impede a receber o melhor de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O homem não vai resolver o teu problema não, igreja. Quem vai resolver o seu problema vai ser o Senhor. Eu não sei se você tem alguma família que está enfermo ou que está desempregado. Mas Deus ele pode fazer todas as coisas. Busque por Ele. Busque por aqueles que estão enfermos. Busque por aqueles que estão desempregados. Para que as portas de Deus ela venham abrir. Para que Deus venha abrir as portas. Porque a porta que Deus abre ninguém fecha. E a porta que Deus fecha um homem também não pode abrir, igreja. Porque tudo é Deus. Tudo nós temos que colocar Deus na frente. Porque sem Deus nada podemos fazer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque esta mulher, ela rompeu, Deus deu força para ela.
Deus sentiu a fé dela, reconheceu a fé dela, viu a convicção dela, que hoje eu vou lá e vou tocar nele e vou ser curado. Ela não tinha mais força de onde tirar, igreja. Porque eram 12 anos que ela padecia de fluxo de sangue, perdendo sangue. Já ela estava fraca. E tu quer saber, está pensando que os vizinhos ajudavam ela? Queria era a distância dela. Porque toda pessoa que sofreu do fluxo de sangue, essa doença era uma doença incurável e contagiosa. Não podia tocar num objeto que ali a enfermidade dela ficava ali naquele objeto. Então, com certeza, todos fugiram daquela mulher. Não apareceu ninguém que ajudasse por causa daquela enfermidade, por ser contagiosa. Mas quando ela ouviu que Jesus estava para passar por perto da casa dela, ela então fala assim, é hoje. É hoje que eu vou ser curado. É hoje que meu problema vai ser resolvido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É hoje que o juiz vai bater o martelo e eu vou ganhar aquela audiência. É hoje que o juiz vai bater o martelo e eu vou ganhar aquela causa que está na justiça. É hoje, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É hoje que meu marido vai levantar daquela cama, aquela enfermidade vai deixar ele, aquela enfermidade vai deixar ela. É hoje. Porque para Deus nada é impossível, igreja. Deus pode todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria de pé, igreja. E agora, quando eu fui tirar a ressonância, agora, o médico, sabe o que o médico falou para mim? Ó, Roberto, você está com 8 anos de disco. Falei, Jesus, vou vender. Quem quiser comprar. Falei, que isso, Jesus? Roberto, tu está com 8 anos de disco. Falei, que isso, Senhor? Tu está com 5 na cervical e 3 na lombar. Falei, meu Deus do céu. Jesus, só misericórdia na minha vida. Isso aí é o homem que disse. Mas para mim eu não estou com nada. Eu tenho fé naquele lá de cima. Eu tenho que ter fé naquele lá de cima. Eu não tenho que acreditar o que o homem fala. Eu tenho que acreditar o que Deus fala. Eu posso até respeitar a parte dele por ele ser um profissional. Mas eu não tenho que aceitar isso na minha vida, não. Não aceita enfermidade na tua vida, não, igreja. Louvado não aceita, não. Louvado e engrandecido no Senhor. Tem muitas pessoas que às vezes falam, isso aí é genérico, isso aí é de família. Do fulano que já morreu, acabou. Para mim é assim. Morreu, acabou. Meu pai morreu de câncer. Eu também tenho que morrer? Eu tenho que aceitar? Minha mãe infartou. Eu também tenho que infartar? Não, eu tenho que me cuidar. Não, e eu tenho que profetizar na minha vida. Não, disso aí eu não vou morrer. Não. Irmão. Não aceita não, igreja. Não aceita não. Aceita a saúde. Não, eu creio que Deus vai estar comigo na minha saúde. Eu creio. Né, igreja? Eu creio que Deus vai estar comigo no negócio. Eu creio que eu vou levantar. Eu creio que eu vou trabalhar. Eu creio que eu vou ter força. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Creia no Senhor Jesus que será salvo você e a sua casa. Igreja. Porque precisamos fazer a obra do Senhor. E para fazer a obra do Senhor precisamos ter saúde. Para fazer a obra do Senhor precisamos ter força. Há muitas almas para ganhar aí, igreja. Há muitas almas que estão perdidas aí, que estão precisando de uma palavra minha, uma palavra sua. E muitas das vezes estão perdendo tempo dentro da casa do Senhor. Queremos olhar para o problema do irmão. Queremos olhar para o problema da irmã. Queremos consertar um, queremos consertar outro. E as almas que estão aí fora, igreja. E as almas que estão aí fora, ninguém conserta ninguém, ninguém cura ninguém, a não ser o Senhor. Que quem faz a obra do Senhor é o Espírito Santo de Deus, igreja. Se o Espírito Santo de Deus não estiver na nossa vida, quem é que vai estar conosco? Porque se Deus não é com nós, quem será contra nós, igreja? Se Deus não for por nós, quem será contra nós? Aquele que quer nos ver no mal, aqueles que querem nos ver no fundo do poço. Se Deus não for por nós, como é que será? Quem será contra nós? Os nossos inimigos. Mas nessa noite não tem inimigo certo. Não teve inimigo certo na vida desta mulher que estava com fluxo de sangue.
Ele pensou que talvez ele ia vencer ela. Ele pensou que talvez ia matar a mulher, ia matar ela com aquele problema de fluxo de sangue. Louvado e engrandecido ao Senhor. Mas ela depositou a sua fé no Senhor. Falou assim, não, Senhor, é hoje que eu vou ser curado. Louvado e engrandecido ao Senhor, é hoje que eu vou ser curado. Eu vou tocar naquelas vestes e vou ficar sã e curado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque foi Deus que deu força para ela, igreja. Porque se dependesse dela, ela não ia chegar a alcançar diante daquela multidão. Como é que ela conseguiu romper aquela multidão que estava ali diante dela, diante do Senhor? Como? E aí? Pedro, que estava ali perto, ele mesmo não entendeu. Que mistério é esse? Mas o que Deus faz hoje na sua vida, não é para você entender mesmo, não. Você não entende hoje, mas amanhã, lá na frente, você vai entender. Porque se tudo que Deus fizer na nossa vida e a gente entender, naquele momento isso acontece, a gente vai querer ser mais do que Deus. Vai achar que não precisa mais do Senhor. Então o que o Senhor faz hoje na nossa vida, não entende você, mas lá na frente você vai entender. Agora eu entendi o mistério de Deus na minha vida. Agora eu entendi o que Deus queria fazer na minha vida. E Pedro estava ali perto, recrutando o Senhor e pedindo que o Senhor fosse atender aquela mulher. Olha, mestre, não vê que a multidão te aperta? E o Senhor está perguntando quem te tocou? Mas o Senhor, senão, eu senti que saiu virtude de mim. Eu senti que saiu o poder de mim. Alguém me tocou. Até que ela se aproximou e disse, mestre, foi eu que te toquei. Então, mulher, vai, que a sua fé te curou. Foi a fé, foi a fé que aquela mulher foi curada. Porque Deus, ele reconhece a nossa fé. Deus, ele reconhece, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso propósito. Deus, ele sabe o propósito de cada um que entrou aqui por essa porta nessa noite, igreja. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Coloca o teu propósito na mão do Senhor. Não sai da tua casa para vir para a casa do Senhor e sair de cabeça baixa, não. Sai da tua casa e fala assim, hoje eu vou lá e vou resolver. Hoje eu vou ter a resposta daquilo que eu estou precisando. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E sai daqui cantando um hino da vitória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é que ela conseguiu? Talvez o Pedro disse isso. Como é que essa mulher conseguiu romper toda essa multidão? E as vizinhanças? Imagina as vizinhanças. Já pensei que tinha morrido. Poxa, pensei que ela tinha morrido. Pensei que ela já tinha sido enterrada. Com certeza ela deve ter falado assim, olha eu aqui de pé aqui, ó. Pensou que eu tinha morrido? Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui de pé aqui. Olha eu aqui de pé. E tem mais, hein? Deus, ele fala que ele vai preparar a mesa para você convidar os teus inimigos para lá, ó. Deus vai voltar com você de pé e vai fazer você colocar a mesa para poder convidar os seus inimigos para tomar o café contigo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que talvez a vizinhança pensou mesmo que ela tinha descido o pó, descido a sepultura. Com certeza ela falou assim, olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Igreja. Porque ninguém, se você não lutar pela sua salvação, ninguém vai lutar por você não, igreja. Se você não lutar pela sua salvação, ninguém vai lutar por você não. É você que tem que buscar. É você que tem que dobrar o teu joelho. Busca o teu joelho. Busca por você. Busca por teu marido. Busca por tua família. Porque quando um estiver de pé, quando um cair, o outro está de pé. E assim vamos fazendo a obra. Porque eu quero ver meus filhos salvos. Eu quero ver minha esposa salva. Eu quero ver minha família salva. Todo mundo quer ver aqui, igreja. Mas você não pode deixar de buscar por você. Que às vezes a gente busca muito para as pessoas e esquece da gente. Aí quando sopra o vento, aí fica, eu estou fraco. Olha por mim. Olha por mim porque eu estou assim, estou assim. Porque você está buscando muito para os outros e está esquecendo de você. Mas nas suas orações só entrega a tua família na mão de Deus. Porque não adianta a gente ficar implorando, porque o Espírito Santo de Deus é que vai fazer a obra do Senhor. Quantas das vezes Jeremias falava para aquele povo, olha, se conserta aí. Se conserta que Deus tem uma obra com vocês. Se conserta porque Deus quer fazer algo com vocês. Se conserta. Mas chegou uma certa hora que Deus falou assim, Jeremias, para. Não ora mais para esse povo, não. Porque são teimosos, são rebeldes, são desobedientes. Então é Deus que vai fazer a obra. Porque quem não vem, se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é assim? Porque se não vem pelo amor, vem pela dor. Você ora, já conversou, já explicou. Que Deus cura, salva, liberta.
Você ora daqui, ora dali, conversa com a pessoa, mas a pessoa vem, não quer aceitar. Então, é Deus, deixa com Deus. Porque uma hora Deus ele vai tratar. Foi embora, mas pode voltar. Ainda que volte todo escangalhado, ainda que volte todo quebrado. E aí? Mas vai voltar. Aí você dá um tapa na cara do inimigo, você perdoa. Eu te perdoo. Você fez isso comigo, mas eu te perdoo. Mas tem que ficar na presença do Senhor. Porque se não ficar na presença do Senhor, aí vai ficar estreito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Né? A mulher que há 12 anos, igreja, que padecia de um fluxo de sangue. Há 12 anos, não é um dia, não é um mês, não é 2 meses e não é 6 meses. 12 anos é 12 anos. Se um ano tem 365 dias, imagina 12 anos. Olha quanto tempo essa mulher ficou enferma. Quanto tempo que ela passou por esse momento terrível na vida dela, na saúde dela. Mas ela acreditou, ela confiou. Que Deus ele tem poder para curar o homem. Deus ele tem poder para colocar o homem de pé. Louvado e engrandecido seja, então não perca a sua fé, não perca a esperança não. Que Deus ele tem poder para te colocar de pé. Louvado e engrandecido, ainda que você esteja passando por vento, ainda que você esteja passando por um momento difícil da tua vida, somente creia que o Senhor ele pode te colocar de pé, igreja. Talvez o mesmo que aconteceu com essa mulher, talvez esteja acontecendo com você. Já passou pela mão de várias pessoas. Mas uma hora Deus ele vai te exaltar. Mas uma hora Deus vai te colocar lá em cima. Uma hora Deus vai te colocar lá no patamar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deixa quem quiser falar o que você está passando, deixa de passar. Mas passa com o Senhor. Passa com o Senhor, fala com o Senhor, entrega os teus problemas na mão de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Faça como essa mulher do fluxo de sangue. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando ela viu que não tinha mais jeito, ela teve que entregar a sua vida para o Senhor. E às vezes o que Deus ele requer de nós. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor, mas às vezes a gente pensa que já é o bastante. Mas Deus às vezes quer mais. Às vezes o Senhor ele quer mais de nós. Se Deus às vezes manda andar 1 milha, Deus ele manda ande 2 milhas. Às vezes viemos para a casa do Senhor e viemos para casa e pensamos que fizemos bastante. Não, igreja, vai com um folheto, passou um perto de você, diz, Jesus te ama, Jesus salva, cura e liberta. Vai fazendo a obra. Não faz a obra só na igreja, não. Faz a obra na rua, na praça, no trabalho. Mas que nós temos que parar, porque não temos que parar, igreja. Porque a peleja vai sempre continuar. Enquanto nós estivermos fazendo a obra do Senhor, sempre vai haver perseguição. Sempre vai haver levante de um lado, do outro. Sempre vai haver, porque o inimigo ele não brinca de ser inimigo, não. Ele sempre vai querer se levantar contra a minha vida e contra a sua vida inteira, enquanto estivermos fazendo a obra de Deus. Por isso que nós temos que parar. Não podemos parar, mas temos que continuar. Amém, igreja? Fica com essas palavras. Me ajude em oração, continue em oração para mim poder ficar de pé com essas hérnias de disco toda. Se quiser comprar, eu estou vendendo. Se o pastor permitir fazer uma rifa, também estou fazendo. Não vou fazer não. Estou brincando, tá brincadeira, amém? Assim agradeço a oportunidade no Jesus.